Olá, amigos. Vamos dar continuidade a nossas videoaulas sobre reencarnação fácil. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da profissão. Será que a reencarnação tem alguma coisa a ver com a escolha da profissão? Será que o que a gente fez agora já preparou em outras vidas? Vamos ver um pouquinho agora nas nossas ilustrações. A reencarnação é um ponto muito interessante porque mostra o progresso do espírito. Hoje, nós somos o acumulado de muitas experiências. Eu conversava com meus filhos e eles me perguntam, mas meu pai, houve alguma existência onde nós já fomos melhor que hoje? O que vocês acham? Não. Hoje somos o resultado de todos os nossos milhares de anos evolutivos. Isto é o melhor. Então vamos ver um pouquinho como funciona a reencarnação com a escolha das profissões. Vemos na nossa ilustração, né? Os espíritos trazem certas predisposições ou faculdades desenvolvidas em outras existências. As tendências e habilidades inatas para determinada atividade profissional revelam que já vivemos antes. Nem sempre as nossas atividades atuais têm relação ao passado. Às vezes é necessário aprender novas tarefas para progredir em outras áreas do conhecimento. Os espíritos que mais se aperfeiçoam em outras vidas trazem habilidades do passado, os que não se esforçaram têm poucos talentos e muitas limitações. Eu me lembro conversando com uma amiga que é professora e ela me falava assim, olha Luiz, na nossa escola nós temos alguns alunos, mas meu Deus, como é difícil ensinar para eles, né? A gente tenta e eles são pessoas de muito bom coração às vezes, mas é difícil aprender. Então, nessa troca de ideias, eu falei, olha, veja só, há espíritos que a primeira encarnação, que estão tendo acesso à matemática, à leitura, é a primeira existência em toda a sua bagagem espiritual que encarnam com uma escola. Nunca antes teve professor. Você já pensou isso? Há que ter um pouquinho mais paciência, mais calma. Em uns diálogos com algumas mensagens mediúnicas, a gente vê que espíritos passam 3.000, 4.000 anos sem reencarnar. Imagina um espírito da época do Egito Antigo, que reencarna agora. Nunca teve no seu cérebro do perispírito, não tem memória de algum idioma latino como o nosso, né? Português, italiano, francês, espanhol, não tem. Então, algumas formas para falar é um pouco difícil. Pode gaguejar, porque não tem hábitos. Imagina na matemática. Lembramos que no século XIX, né, pouquíssimas pessoas tinham acesso às escolas. Então, para muita gente, essa é a primeira encarnação, né? Mas e aí, como funciona a questão das profissões? Será que as profissões têm algo a ver? Sim. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que ficava na rua, assaltando, atormentando, enfim. Depois, no mundo espiritual, pode se regenerar e pedir aos bons espíritos para reencarnar agora como segurança, policial, militar, não sei. Uma pessoa, por exemplo, na rua, que ficava pichando, quebrando as coisas. Depois, no mundo espiritual, pode se regenerar e ao reencarnar, para ressarcir, pode vir para limpar, para pintar, para decorar, para fazer arte, para reestabelecer aquilo que fez no passado. E um professor, por exemplo, né? Eu conversando com meu amigo Raul Teixeira, ele contou numa vez que ele estava numa greve, uma greve de professores, né? Que acontece algumas vezes. E aí estavam os professores, né? Não sei o quê, né? Os salários, seu sindicato e tal. Aí apareceu seu guia espiritual, Camilo. E ele apareceu à frente, né? Blum, né? Esse efeito é meu. Mas apareceu o Camilo. Aí o Raul falou, mas Camilo disse, o que está fazendo, Raul? Na greve, o salário e tal. Não, você vai voltar e vai dar aulas para as crianças. Mas e o salário? Não,
porque você, na encarnação anterior, esteve ao frente de um grupo de poder e usufruiu de bens que eram coletivos, que eram da sociedade. E agora, no mundo espiritual, você pediu para reencarnar-se e devolver à sociedade, para nos devolver tudo aquilo que a gente pegou. E é por isso que, como professor, você está devolvendo para as novas gerações. Aí o Raul teve que voltar, retornar e dar aulas aos alunos. Olha que interessante, às vezes a gente acha, né, que sempre a gente está, que é ruim. Não, estamos devolvendo muitas vezes, quando não, estamos ressarcindo aquilo que usufruímos em excesso. Mas vamos ver na ilustração alguns casos interessantes, né? Por exemplo, temos alguns artistas, né? O artista, ele já teve um passado, né? E tanto no seu cérebro perispiritual, né, já tem armazenado uma série de informações além do seu próprio talento. O caso do espírito Mozart, por exemplo, né, é um espírito que, segundo informações na revista Espírita, né, ele teria vivido e vive no planeta de Júpiter. Ele reencarnou na Terra para ajudar-nos a dar um aumento, um incremento na nossa musicalidade, porque no nosso planeta, que não é um planeta muito adiantado, temos poucos espíritos tão talentosos. E às vezes os guias espirituais trazem espíritos de outros mundos, reencarnam, dão um avanço evolutivo e eles voltam a seus mundos, que seria o caso de Mozart, né? A genialidade dele já vinha de um acumulativo de muitas experiências. Tem alguns pesquisadores que dizem que para você acumular um talento, né, um dom, você precisa de um mínimo de 10.000 horas de estudo profundo, dedicação intensiva. 10.000 horas. Eu fiz um cálculo, dá mais ou menos 10 horas diárias, 10 anos trabalhando 8 horas diárias, de segunda a sábado, né? Mais ou menos isso dá 10.000 horas. Ou 4 horas de treinamento em 20 anos. Se você conseguir isso, por exemplo, eu não tenho habilidade para tocar flauta, mas se durante 20 anos, todos os dias, treinar 4 horas diárias, eu conseguiria ter um certo domínio. Lógico, não vou ser um talentoso artista, mas um certo domínio sobre a flauta, né? E assim acontece quando a gente vê algumas crianças pequenininhas que já vêm com um talento que ninguém ensinou. É de suspeitar que essas crianças já têm uma bagagem de outras vidas. Bom, vemos aqui grandes personagens, né, que vieram a trazer para nós avanços na área das ciências, da tecnologia, até os corpos físicos. Eles podem ser, sim, ter influência também e até merecimento de encarnações anteriores, como esportistas, jogadores de futebol, né? E outra pergunta, será que os santos, né? Aqui vemos, por exemplo, o Dalai Lama, né? Os santos, eles reencarnam? O que vocês acham? Espíritos, né, de certo nível de avanço espiritual, né? Eles podem encarnar-se na Terra, né? A humanidade progrede graças a esse tipo de indivíduos, né? Quando a maioria de humanos seja neste nível, o nosso planeta terá dado um grande impulso evolutivo. Vamos ver agora a nossa próxima ilustração. Os princípios da reencarnação, né? A gente está observando aqui, né, que a reencarnação é o retorno do espírito no plano físico. O espírito vem evoluindo ao longo de milênios, desde o átomo primitivo até ser um espírito puro. Esta é a frase que os espíritos ensinam. Aliás, esta frase que a gente vai falar agora está escrita no dolmen, que é o túmulo de Allan Kardec, uma frase druida. Nascer, morrer, renascer. Progressar sempre. Essa é a lei. A lei é do progresso constante, para frente, sempre. Então, vemos no nosso mapa que a reencarnação tem também, lógico, como base o Evangelho de Jesus, bem consequência da lei de causa e efeito, da lei de evolução. E tem um item bem interessante aqui.
A finalidade. Para que reencarnamos? Nós temos 3 finalidades: reparação, aprendizagem e elevação. Cada ação que praticamos para o bem ou para o mal gera consequências. A reencarnação é um corretivo. Aprendizagem. A cada encarnação aprendemos nas diversas áreas do conhecimento, mas principalmente devemos aprender a amar a nós mesmos, o próximo e Deus. E elevação. A cada reencarnação vamos nos capacitando a novos níveis de evolução até ser espíritos puros, né? E aspectos da reencarnação. Na religião está presente em todas as doutrinas religiosas antigas. Ciência, já são milhares de cientistas, pesquisadores, psicólogos comprovando a reencarnação. E filosofia, fundamenta-se na justiça divina, a oportunidade que Deus nos dá para reparar faltas de uma antiga existência. Então, meus amigos, assim nós terminamos a nossa videoaula sobre reencarnação. Obrigado.